Pode Falar Mãe no ar com mais um dilema da mulher grávida, exercício físico. Você estava parada e agora que soube que engravidou, está a fim de começar a fazer uma atividade? Ou então já fazia e não sabe se essa atividade é adequada para a gestação? Gosta de treinar loucamente, não sabe se isso vai fazer mal para o seu bebê? Calma que tem muita coisa envolvida aí, vem com a gente que na conversa de hoje você vai ter todas essas respostas. Nossa entrevista hoje, então, é com o André Vieira, que é bacharel e licenciado em Educação Física pela Unicamp, mestre e doutorando em Ciências da Saúde, professor da área também. Obrigada pela presença, viu, André? Eu que agradeço, Larissa. Sempre é um prazer poder contribuir ainda mais com um tema tão relevante e importante em relação ao exercício físico. André, que o exercício faz bem, super importante para a saúde, acho que não é novidade para ninguém, né? Mas por que na gestação ele acaba sendo um ponto de interrogação, né? Traz uma dúvida aí para as mulheres. Existem tipos específicos de exercício que são indicados para as grávidas ou realmente tem que avaliar caso a caso? Na verdade, quando a gente fala de exercício físico na gestação, ainda é um grande tabu, principalmente a gestação como um todo, né? Então, quando a gente pensa lá no passado, o pessoal acreditava que, na verdade, a gestação significava quase uma incapacidade. Então, como se a mulher, durante esse período, não pudesse fazer nenhum tipo de esforço físico, o que, na verdade, a gente entende hoje em dia que é algo completamente errôneo, né? Então, nesse sentido, a gente sabe que a mulher pode se exercitar, ela deve se exercitar e manter as atividades do dia a dia dela da melhor maneira possível. Então não tem exercício proibido na gravidez. Exatamente, não tem exercício proibido. O que na verdade se indica, de acordo com a equipe médica, é às vezes diminuir um pouco da intensidade em determinados períodos do trimestre, né? Então o primeiro trimestre geralmente é o mais que as pessoas têm um pouco mais de receio, geralmente eles reduzem um pouco a intensidade, mas pode manter o exercício da mesma forma. No segundo trimestre, aí já pode voltar praticamente a normalidade. E o terceiro trimestre, o que geralmente é o mais difícil, né? A questão das adaptações físicas que ocorrem, né? Então acaba sendo um pouco mais difícil de fazer alguns tipos de movimentações, alguns tipos de intensidade de exercício. Então aí tem que ter uma certa adaptação em cada tipo. O tamanho da barriga já está atrapalhando nessa fase. A barriga, então não é qualquer movimento que a mulher se sente confortável. A gente fala que é uma mudança biomecânica muito importante, né? Então o centro de gravidade muda. Então às vezes a mulher ela sente muito desconforto durante esse período, principalmente no terceiro trimestre. Então, realmente, o exercício acaba tendo que sofrer algum tipo de adaptação. Normalmente, as grávidas elas têm uma preocupação grande com o peso, né? Então, pensando aí num gasto energético, os exercícios aeróbicos são liberados? Uma corrida, uma bicicleta ou até uma aula mesmo de funcional, isso é permitido? Sim, depende muito, na verdade, qual que é o condicionamento dessa gestante. Né? Então, o que acontece? Existem grávidas que elas já tinham o hábito de se exercitar nesses tipos de exercícios aeróbicos ou exercícios de alta intensidade previamente à gestação. E aí, o que acontece? Elas podem continuar mantendo um ritmo adequado para determinado tipo de faixa do trimestre da gestação, mas aí, obviamente, tem que ter esse tipo de adaptação. A questão principal aí que preocupa seriam os batimentos cardíacos, né? É importante que a mulher não acelere absurdamente, né? Exatamente. É um cansaço extremo. Acho que esse que é o controle aí. Né? Com certeza. Esses sinais são muito importantes, né? E a questão do batimento cardíaco, a questão da frequência respiratória também, que obviamente tem essa mudança durante o período da gestação, mas que para a mulher acaba ocorrendo algum tipo de desconforto. Então, o que a gente tenta fazer? Minimizar esses tipos de desconfortos que podem ocorrer durante uma prática de exercício, com qualquer tipo de pessoa, tanto a não grávida quanto a grávida. Então, aí, nesse caso, a gente realmente precisa ter esse tipo de jogo de cintura, que a gente fala, mas não significa que a mulher não possa, por exemplo, caminhar, que é um exercício super legal, recomendado também pela OMS, por exemplo, pelos outros órgãos que realmente regulamentam a questão do exercício durante esse período da gestação, como também existem gestantes que podem correr. Se ela já tem o hábito de fazer uma corridinha, uma corrida de menor intensidade, elas podem continuar mantendo. Ainda tinha muito tabu em relação à corrida, né, nesse sentido. Hoje a gente usa muito aquela frase, gravidez não é doença, né? A mulher não pode se encarar como alguém que esteja doente, que não possa, incapaz, né, de exercer uma atividade. Mas ainda existem muitas pessoas que pensam
pensam nisso até hoje, que gravidez significa incapacidade. A gente sabe muito que não é a verdade, né? Então, a mulher ela pode realmente fazer qualquer tipo de esforço físico nesse sentido. O que a gente realmente vai precisar verificar é como é que está a saúde dela, como é que está a saúde do feto, né, no caso do bebê, e ao mesmo tempo como é que ela está se adaptando em relação à jornada, à rotina do exercício físico, às mudanças que vão ocorrendo, tanto físicas quanto psicológicas, em relação ao período da gestação. Mas qualquer tipo de exercício físico é recomendado durante esse período e é muito prazeroso que se faça. Sim, a gente recebeu aqui alguns depoimentos de mães que relataram as suas experiências aí com os exercícios, então vou começar com as mais ativas. Então a gente começa com a Tamires, que ela conta que fez crossfit durante toda a Olha gestação. que legal. Vamos ouvir. Ver. Eu não parei em nenhum momento. Até 39 semanas de gestação eu pratiquei todos os dias, de segunda a sexta-feira. Pelo menos 1 hora por dia. Além disso, eu associei ao CrossFit Pilates 2 vezes na semana, com o apoio de uma fisioterapeuta amiga, que fez toda a diferença para o meu bem-estar. Eu sinto que a prática da atividade física ela me ajudou a manter um sono regular, um bem-estar físico mesmo, sabe? E até auxiliar na própria alimentação, que é muito difícil. A gente passa por situações muito delicadas durante a gestação. Às vezes a gente se dá muito bem com um tipo de comida que não pode comer muito, às vezes a gente não se dá bem com aquilo que a gente precisa efetivamente comer. E eu acredito que esse bem-estar que a prática de atividade física traz para o nosso dia a dia auxilia em tudo isso. Então, o conjunto todo foi fechado em função da atividade física. Eu indico para todas as gestantes, eu tenho uma irmã agora que está grávida e é a minha primeira indicação: pratique atividade física, porque isso te dá um bem-estar que nada mais vai conseguir te ajudar, nada mais vai conseguir alinhar o seu corpo e te equilibrar quanto à prática de atividade física. André, a imagem de uma grávida, né, com um barrigão enorme, levantando um peso, gera, às vezes, um preconceito, né? As pessoas olham para aquela mulher até julgando, né? Como se ela estivesse fazendo mal para o bebê, enfim, aquela ali não está nem se preocupando com o filho, né? Está preocupada em ficar forte, está preocupada com a aparência, enfim. Falando especificamente do CrossFit, então, pode fazer CrossFit? Vamos a um grande tabu em relação também à prática de determinados esportes em relação a esse período significativo que é a gestação, né? Então, quando a gente fala do CrossFit, a gente vem muito na nossa mente que é um esporte de moderada a alta intensidade. Então, necessariamente, a gente pensa já, vai ter um gasto energético muito acima da média. Então, já fala, então uma gestante não pode fazer CrossFit, porque, imagina, olha o tamanho da barriga, olha o impacto que o exercício promove, né? E a gente sabe, obviamente, que não tem nada a ver em relação a isso. Então, a gestante pode fazer CrossFit. O que vai ter de diferença? Que ela vai ter que reduzir um pouco da intensidade, porque a gente sabe que, obviamente, por ser um exercício de alta intensidade, vai demandar um certo esforço físico que, às vezes, dependendo do período do trimestre que ela está durante a gestação, que pode acarretar de tipo de desconforto. E a gente quer minimizar esses tipos de desconfortos, né? Sim. Por exemplo, levantar o peso, né? E fazer muita força no abdômen, que acho que são 2 pontos principais aí do CrossFit. Ela pode fazer esse exercício? Ela pode exercitar o abdômen nesse momento? A gente fala aqui com parcimônia. Ela pode. O que acontece é que a gente tem que evitar tipos de traumas dentro na região abdominal. Então, exercícios dinâmicos do CrossFit, principalmente para os exercícios abdominais, acabam não sendo muito recomendados nesse período. Então, daí o que geralmente eles recomendam, que adapte alguns tipos de posturas que são clássicas do CrossFit. Então, por exemplo, pode fazer um agachamento? Pode. Pode fazer um levantamento? Pode. Mas, ao mesmo tempo, como que está o físico dessa gestante durante esse período? Como é que estão essas adaptações? Porque, obviamente, ela vai ter algum tipo de desconforto. Às vezes, o tamanho da barriga pode ser um fator que vai influenciar na dinâmica do exercício. Mas não necessariamente que ela precise abdicar e parar do exercício. Sim. Ela pode continuar fazendo CrossFit sem nenhum tipo de problema, só adaptando algum tipo de exercício Pular na caixa, né? O Exatamente. impacto, essas coisas um pouco de maior intensidade é que devem ser evitadas. Devem ser evitadas. Então, por exemplo, pular na caixa. Ela não precisa necessariamente pular, pode subir um pé de cada vez, não tem nenhum tipo de problema. Existem alguns tipos de exercício, como, por exemplo, o famoso burpee, que as pessoas escutam burpee já, ai meu Deus, já treme na base, né? Sim. Mas ela pode adaptar esse tipo de exercício,
fazer ele com um pouco mais de cautela, dá para fazer da mesma maneira. Então, no CrossFit, o que a gente realmente tem que pensar é na questão da adaptabilidade em relação à condição física que a gestação promove naturalmente, né? Principalmente nos finais, né? No segundo, terceiro trimestre, mas que a gente consiga adaptar para que essa gestante consiga fazer. Igual a gente viu na Tamires, né? Ela conseguiu levar o exercício até o final da gestação. E, na verdade, a gente espera que isso aconteça, né? Que a mulher possa se exercitar até bem próximo do parto também. Perfeito. Vou chamar a Aline também, porque ela também praticava CrossFit, mas ela mudou de atividade aí no meio da gestação. Vamos ouvir o depoimento dela. Vamos ver. Antes de engravidar, eu praticava vários esportes. Fazia corrida, musculação, crossfit, tênis, natação. E durante a gravidez, claro, eu tive que reduzir tudo isso um pouco, mas foi super possível continuar treinando. Eu tirei os exercícios de impacto, segui fazendo aeróbico na academia, mais voltado pensando em caminhada, escada ou bicicleta, esse tipo de atividade. Pensando na escala de esforço, né? De conseguir sempre conversar, não estar muito ofegante. E durante o início, até por volta dos 5 meses, eu pratiquei o CrossFit. Tava indo tudo ok, tava tudo certo. Eu só parei com o CrossFit porque eu comecei a ver que tava tendo muitas limitações em relação aos exercícios que eu conseguia fazer, né? Então tinha que ser tudo muito adaptado. Então por isso eu optei por parar o CrossFit por volta dos 5 meses. E aí então dos 5 meses em diante eu segui com a musculação e fui fazendo musculação e aeróbico na academia até o dia anterior ao nascimento do Pedro. É isso, cada uma vai encontrando o seu caminho, né? Como você disse, o importante é que a mulher se sinta confortável. O incômodo é um sinal de alerta, né? Com toda certeza. A gente tem que realmente levar esse sinal como algo importante para a gente poder fazer algum tipo de adaptação da rotina de exercício dessa mulher, né? Então, esse é um exemplo muito interessante que ocorre, que, obviamente, muitas mulheres têm um estilo de vida muito ativo antes da gestação, né? Mas, às vezes, dependendo da faixa, dependendo da semana de gestação ou do trimestre, às vezes ela pode ser meio que forçada a adaptar demais. E isso realmente mexe um pouco com o psicológico. Então, às vezes, tem que pensar que é normal adaptar. No caso dela é uma frustração, né? Ela não conseguia mais fazer o que ela queria, então correu aí para outros caminhos. Agora, o exagero, André, que tipo de consequência ele pode trazer, né? Se a mulher, de fato, extrapolar, tentar ultrapassar aí os seus limites, que tipo de problemas ela pode ter? Problemas no desenvolvimento do bebê, um possível parto prematuro? O que pode acontecer? A questão do parto prematuro realmente é um fator importante quando a gente leva em consideração de excesso de esforço físico, né? Eu vou falar no geral, no caso, né? Tanto vindo do exercício físico, quanto da atividade física, que pode ser do trabalho, ou às vezes de algum tipo de atividade física feita dentro do ambiente doméstico, a gente fala que pode ocasionar alguns tipos de desconfortos em excesso para essa mulher e, ao mesmo tempo, pode provocar algum tipo de problemas em relação à gestação, né? Então, realmente, a questão do parto prematuro é um fator que pode ocorrer. Outras questões também podem ocorrer, como aumento de pressão, pressão intrauterina também. Infelizmente, a gente entende que é frustrante para algumas pessoas, ainda mais que ele estava pensando, nossa, estou num ritmo muito bacana de exercício físico, uma frequência bacana, às vezes quer fazer bastante coisa, então isso para ela pode gerar uma frustração. Mas ela tem que pensar que é momentâneo. Não é a hora de testar os limites, né? Exatamente. A gente fala até isso para mulheres atletas que engravidam, que obviamente quando a gente pensa na questão dos atletas, eles têm um ritmo muito intenso no ponto de vista físico. E para os atletas também, para as atletas gestantes, também tem que ter esse tipo de adaptação. E tem mulher que já escolhe desde o início, né, um outro tipo de atividade, uma coisa mais light. Então eu vou trazer o depoimento agora da Kerli. Ela fez pilates na que legal. gravidez. Vamos ver. Eu fiz pilates até próximo da minha filha nascer. Eu parei umas 2 semanas antes, mas porque eu não queria compromisso com nada, só queria curtir aquele final de gestação. Durante a gestação, eu fiz aqueles cursos de mãe, de gestante, e era um auditório lotado. A grande maioria do auditório sentia dores. 98% das mães, das gestantes, relataram sentir dores na coluna, em alguma parte do corpo. Mas eu não sentia nada.
nada, assim. Tava uma gestação super gostosa, saudável, sem dores. Então, eu acredito que o Pilates ajudou para eu não sentir essas dores. Também, eu acredito que no pós-parto ajudou bastante. Flexibilidade para pegar criança, essas coisas. E eu sigo até hoje fazendo o meu Pilates. Tem relação direta, André, a falta do exercício com essas dores mais comuns aí da gestação, dor na coluna, dor no ciático? Com toda certeza. A gente costuma falar que as mulheres que não se exercitam ou que não têm um estilo de vida ativo durante o período da gestação, elas vão sofrer um pouco mais do que as que se exercitam dos efeitos que são esperados durante a gestação. O ganho de peso é muito grande, né? É inevitável. Então, o corpo receber toda essa carga aí parado, né, já é um indicativo, né, de que podem ter complicações, desconfortos. Com toda certeza. A gente tem que pensar que a gestação, realmente, o ganho de peso gestacional, ele é esperado. Só que, ao mesmo tempo, se você ganha o excesso de peso, obviamente, você vai ter muito mais efeitos colaterais, vamos dizer assim, né, mais desconfortos em relação a uma mulher que ganhou o peso ideal durante a gestação. Tem isso também, né, claro, a atividade física dá uma segurada aí também, para você manter e não extrapolar aí o ganho de peso, que é uma complicação grande, até no final, principalmente, uma complicação até para o parto, né? Com toda certeza. Então, quando a mulher ela ganha o peso adequado durante essa gestação, obviamente ela vai ter um desfecho, ou seja, um parto muito mais tranquilo. Agora, uma mulher que ela tem um excesso de ganho de peso durante esse período, ela vai realmente pode ter muito mais desconforto, pode ter muito mais questões que vão levar alguma certa complicação, principalmente no final, né, da gestação ou no parto também. Eu vou chamar agora aqui o depoimento da Roberta, que ela conta da diferença que ela sentiu, do impacto do exercício para o parto dela. E ela sentiu essa diferença principalmente do primeiro para o segundo filho. Ela já tem 3. Vamos ouvir. Vamos. Na primeira gestação do meu primeiro filho, eu ainda era um pouco inexperiente, e então eu tinha a sensação de que se eu ficasse grávida eu precisaria parar as minhas atividades físicas para me poupar. Mas depois eu percebi que na verdade não era bem assim, né? Nessa primeira gestação eu não tive problemas de saúde, mas eu engordei 21 quilos e tive um parto bem mais dificultoso, um parto mais longo, me senti muito cansada durante o trabalho de parto. Foi um trabalho de parto normal, ele nasceu por via de parto normal, mas foi um trabalho de parto bem mais cansativo e eu senti essa diferença quando eu tive a minha segunda experiência. Na segunda gestação eu fiz atividade física na água, como hidroginástica, deep running, fiz pilates e percebi no momento do parto que isso fez muita diferença, tanto o meu condicionamento físico quanto a minha propriocepção, né, a consciência corporal que a atividade física me trouxe. Nessa segunda gestação eu engordei apenas 9 quilos e a minha recuperação pós-parto foi assim infinitamente melhor. Bom, o depoimento da Roberta confirma, né? Tudo que a gente trouxe aqui, a facilidade, o excesso de peso quando ela não fez a atividade e esse ganho aí no parto. Agora, André, a gente está falando aí das grávidas ativas, mas acho importante a gente trazer uma orientação também para as sedentárias, né? As mulheres que estavam sedentárias, não estavam praticando nenhuma atividade ou num ritmo, né, muito lento, sem frequência e que agora querem fazer isso na gravidez. Como fazer isso? É uma grande janela de oportunidades que a gente tem que pensar, né? Que a gestação proporciona, né? A gente tem que pensar que, obviamente, nesse período, muitas mulheres elas estão propensas a mudar os hábitos de vida dela. Porque elas vão, obviamente, pensar na questão da saúde do filho delas, né? Então, nesse sentido, quando a gente começa a orientar uma prática de exercício físico, uma mudança de hábitos do dia a dia dela, pequenas mudanças são sempre muito significativas. O que geralmente a gente costuma pensar, né? Que a gente tem que fazer quase que uma revolução na nossa rotina. Então, a partir de agora eu vou precisar me exercitar tantas horas por dia, vou precisar comer
bem o dia inteiro, vou ter que dormir, não sei o que, não sei o que. Então, às vezes, muitas mulheres, por conta da sua rotina muito exaustiva, às vezes elas trabalham, elas têm que ter outras questões, então, cuidar dos filhos, tem os afazeres domésticos, enfim, são muitas tarefas no dia a dia e que, às vezes, o exercício físico fica meio de lado mesmo. Isso é esperado. Sim. Então, o que a gente precisa pensar enquanto profissional da saúde, a gente tem que orientar essas mulheres, principalmente as sedentárias, é que pequenas mudanças no dia a dia já vão ser muito significativas. Então, eu costumo até comentar com as gestantes quando elas me perguntam sobre isso. Fazer 10 minutinhos de exercício físico por dia já vai ser um impacto muito positivo. Então, não precisa pensar em fazer infinitos tempos ou, sei lá, horas. E é até horas. importante começar de leve, né? Já que estava parada, até para não sentir esse impacto grande, né? Então vai devagarzinho, é o que você falou, 10, 15 minutos, melhor do que nada, né? Com toda certeza. Se a gente for somar os 10, 15 minutos durante 38 semanas, olha o tanto de tempo que ela vai ter se exercitado. Ela vai ter, obviamente, uma melhora na sua condição física, vai ter melhora na questão psicológica, melhora o sono, melhora a qualidade de vida de modo geral. Então ela vai ter benefícios muito significativos apenas começando com esses 10 minutos. E a gestante ela vai se sentindo cada vez mais empoderada do ponto de vista de poder aumentar também essa intensidade. Então, às vezes ela vai falar, tá, 15 minutos agora tá fácil. Então, vou talvez aumentar um pouco mais o tempo. Então, olha só como já é significativo. Então, o pontapé inicial sempre é importante e a gente precisa acolher a gestante durante esse período e incentivar essas pequenas mudanças que já vão se tornar um impacto muito legal durante a gestação, mas também pensando no pós-parto também, e tem atividades mais leves que podem ser indicadas para essas gestantes. Eu imagino aqui, você me corrige se eu estiver errado, uma hidroginástica, com toda alongamento, certeza. Né? O importante é se mexer mesmo. Exatamente. Né? Existem vários tipos de atividades físicas que são muito acessíveis também. Então, às vezes a gente tem um pensamento errôneo de achar que atividade física é muito caro, ou de se exercitar é algo muito caro. E existe, obviamente, vários tipos de exercício físico que são gratuitos, né? Então, por exemplo, caminhar. Você pode caminhar o entorno lá do bairro. Obviamente, a gente entende que a questão de segurança, questão de acessibilidade é um local adequado para caminhada que tem os seus percalços, né? Mas é um exercício físico super interessante para se fazer durante esse período. Não tem tanto impacto e pode trazer esses benefícios. Não só caminhando, como alongamento, que é algo muito deixado de lado. E pensando na questão das adaptações do corpo em relação à gravidez, pode ser um fator que vai diminuir muito as dores da mulher durante esse período, vai diminuir muitos desconfortos, alongamento. Então, hidroginástica é o queridinho dos médicos, quando a gente fala da equipe médica, em relação ao baixíssimo impacto e um exercício muito interessante do ponto de vista aeróbico. O que, na verdade, a gente precisa pensar e incentivar a mulher é que ela esteja apta a procurar uma atividade que ela goste. Se a gente trata como uma obrigação, a gente já não vai querer fazer. Então, agora tem aquele dia, André, até já caminhando aqui para o final da nossa conversa, que a mulher acordou indisposta, o que acontece muito na gravidez, né? Mais cansada, enjoada, enfim, não tá afim mesmo. E aí, força e vamos, né? Tenta superar isso daí, encara mesmo o exercício, ou é importante também respeitar o próprio corpo e falar, não, hoje melhor ficar quietinha mesmo? Eu diria que as duas coisas nesse caso, né? Então, assim, quando obviamente tem realmente esse dia que pode acordar com vários tipos de desconfortos que são esperados, né? Mas se você tem um hábito de se exercitar, esses desconfortos já vão ser um pouco menores. Então, às vezes, você consegue continuar mantendo ali a sua rotina. Lembrando os famosos 10 minutinhos. Você não precisa fazer 1 hora. Eu vou só caminhar um pouquinho aqui no bairro, fazer um alongamento. Já tá bom, já é algo muito significativo. Ou, às vezes, realmente esse desconforto pode não deixar que ela faça o exercício naquele dia. E também tá tudo bem se isso acontecer. Então, a mulher ela precisa respeitar os limites dela. Ela precisa entender o momento que ela tá vivendo, curtir esse período também da melhor maneira possível e encaixando o exercício de uma forma muito prazerosa. Há alguma postura proibida para grávida? Na verdade, não tem nenhuma postura proibida, né? O que a gente realmente recomenda é que existem alguns tipos de momentos em que a questão dos ajustes de pressão podem ocasionar desconfortos ou às vezes pode ter algum tipo de problema, né? Então, daí o que geralmente a gente recomenda? Exercícios de barriga para cima acabam não sendo muito adequados durante esse período, né? Porque, obviamente, vai causar um tipo de desconforto para essa mulher. Então,
adapta, faz algum tipo de exercício que você se sinta confortável em qualquer tipo de postura. Agachamentos, por exemplo, ficar muito tempo em pé, agachar, ficar em pé, então fazer de uma maneira muito veloz, esse ajuste pode dar um certo desequilíbrio por conta desse problema do ajuste de pressão, mas ao mesmo tempo as posturas elas podem ser feitas. O que a gente geralmente recomenda é que faça com cautela e se sentindo confortável. Sinais, né? O recado final aqui. Exatamente, o recado dá para se exercitar, dá para fazer qualquer tipo de exercício físico. Se exercitar é legal, é prazeroso, é muito bacana. Não importa o tempo que tenha que fazer, o que a gente precisa pensar na famosa parcimônia em relação a esse período, para que, obviamente, o exercício entre como um fator importante, um auxiliar durante o período da gestação. Com certeza, André. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Pelas dicas, esclarecimentos. Acho que ajudamos bastante as mamães gestantes aí. Espero muito ter contribuído. Foi um grande prazer estar aqui também, né? Poder falar sobre esse tema tão importante que muitas vezes ele é carregado de muitas dúvidas, né, durante o período da gestação, mas o recado é pensar que esse período é uma janela de oportunidades, que é interessante ter uma gestação saudável e que a gestação ela é única, ela vai ser vivida da melhor maneira possível, ainda mais se exercitando. Perfeito. Cumprimos nosso papel. Obrigada. Com toda certeza. Eu que agradeço. É isso, gravidinhas, fiquem atentas então. Se você está parada, é a hora certa para começar. E se você já está acostumada com atividades de bastante impacto, fique atenta aos sinais para fazer a adaptação adequada. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês. A gente lembra que todos os detalhes dos nossos episódios vocês encontram no podefalarmãe.com.br. Se você gostou do que ouviu aqui, dá uma estrelinha lá na nossa plataforma de áudio, se inscreva, curta o nosso canal no YouTube. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo para vocês. Até!